Paz seja com todos, amém? Pega a palavra de Deus comigo. Livro de Levítico, capítulo 8. O livro de Levítico é conhecido por muitos estudiosos por ser um livro de ofertas. Mas não só oferta, minha gente, no sentido de contribuição. É porque o livro de Levítico foi um livro usado para ensinar como os sacerdotes se apresentariam diante de Deus. Imagina se homens qualquer fossem usados para levar o povo até a presença de Deus, não daria certo. Então é o livro da adoração, e a oferta no hebraico é a aproximação, ou seja, é o livro que Deus ensinou que os sacerdotes se aproximassem de quem? E por consequência, sacerdote perto de Deus, o povo também estaria perto de Deus. Aqui está acontecendo uma consagração, tá? No capítulo completo, no versículo de número 22 e 23, é onde nós vamos ler, e quem já achou, diga amém. Depois, fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou o seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Arão fez a mesma coisa com seus filhos. Por que Arão? Porque Arão era o sumo sacerdote, então primeiro era ele. Arão foi o primeiro obreiro consagrado no tabernáculo. Ou seja, tudo que se fazia primeiro era feito nele, ensinado para ele. E Arão tinha a missão de, antes de pregar para o povo, pregar dentro de casa. E essa é a nossa missão, pregar para a família. Depois de pregar para a família, aí sim nós vamos pregar para toda a congregação de Israel. Deus faz as coisas em vão, gente? Essa consagração tem um propósito, sim ou não? Claro que hoje ninguém vai sacrificar nenhum animal, mas existe uma unção e um propósito que pode ser derramado sobre a sua vida do céu. Você acredita nos propósitos de Deus? Então vou reler só parte aqui do versículo 23, depois o ponto e a vírgula, e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Crê que isso aconteceu? Crê que tinha objetivo e propósito para isso, da mesma forma que tem objetivo e propósito de aprendermos hoje esta palavra? Então, por favor, desocupe as suas mãos e para Deus, para o céu, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos dar para o Espírito Santo agora a melhor salva de palmas que nós pudermos para Deus. E até os que ouvirem à distância também podem se ajuntar conosco, aplaudirem ao Senhor e também darem glórias a Deus. Oh Pai bendito, nós te aplaudimos, te damos glória, honra, louvor. Recebe o nosso louvor, recebe a adoração, e sobre cada pessoa que te aplaude e te glorifica, derrama a tua bênção, graça, unção, virtude e poder. Que haja consagração do teu povo hoje, e envia tua palavra com poder, com autoridade, e que a tua palavra, que jamais volta vazia, produz resultado, ela vá, prospere naquilo qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. E os que creem, digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. E por favor, pode se assentar.
Arão faz parte da primeira turma que vai aprender a levar a glória de Deus, e pelo que nós temos aprendido no Antigo Testamento, qual era o objeto que a glória de Deus estava, gente? A Arca da Aliança. Então esse povo vai aprender os detalhes, esse povo vai aprender as regras, e não podia ser qualquer pessoa, só o povo da tribo de Levi. Só este povo de Arão, dos seus familiares, de geração a geração, assumiam essa responsabilidade. Mesmo que essa consagração seja a princípio muito intuitiva, pois a orelha direita, a ponta da orelha direita era o primeiro local da consagração. Você tem que entender que quando há uma consagração, é por isso que você deve tomar cuidado com quem põe as mãos sobre a sua cabeça. Esse negócio de ficar ungindo tudo, porque aonde tem uma consagração, a pessoa está mostrando para o céu um lugar marcado. Por exemplo, quando ungiram os umbrais das portas, não com azeite, mas com sangue, a morte estava avisada: nesta casa não pode entrar. Ou seja, se Deus te consagrar, até a morte vai entender que há uma separação da sua vida para com Deus. Há uma separação na consagração. Eu tenho pelo menos 3 coisas para mostrar dentro do Evangelho, dentro da palavra, sobre a consagração da orelha direita, que já significa que o sacerdote tinha que ter ouvidos atentos. Eu confesso que estudando, eu percebi que uma dessas 3 coisas é algo bem leve de se falar. Outra é algo mediano de se falar, e tem uma coisa que eu acho que é pesada. Você que está aqui para ouvir a palavra vai ouvir os 3. Mas como a Paz e Vida é democrática também, você quer ouvir qual primeiro? O pesado, você pode até mudar a mensagem agora. Olha que passou bacana. Estou te dando esse poder agora, você vai mudar a pregação agora. Você quer ouvir o leve, o médio ou o pesado? Não, vocês têm que decidir, tem que ser uma democracia. A voz do povo não é a voz de Deus, mas agora eu vou deixar você escolher. Quer ouvir qual primeiro logo? Poxa, não é que você me surpreendeu? O povo de manhã também, da tarde foi assim. Vai no pesado? Eu achei pesado, não sei você. Isaías, capítulo 1. Vamos lá. Você que pediu, hein? Não torce o nariz. Se torcer o nariz, depois a gente ora para voltar também. Isaías, capítulo 1, versículo de número 1, tá? Vamos ler o tempo que Isaías está falando, pois o contexto é sempre muito bem-vindo. Quem achou, diga amém. Visão de Isaías, que era filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram todos reis de Judá. Ele sobreviveu todas essas épocas e pregou: ouvi, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Quem crê que o Senhor está falando? Criei filhos, exalcei-os, eu levantei eles, fiz eles surgirem do nada, mas eles prevaricaram contra mim. Você sabe que as pessoas acham que errar o alvo, pecar, é só fazer algo que desagrada a Deus. Isso também é pecado. Mas pecar também é não fazer algo. O apóstolo Tiago disse à igreja que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Até a lei de trânsito diz algo a respeito disso.
Se você ver alguém precisando de socorro e você simplesmente passar e ir embora, você está omitindo o socorro. Dependendo da sua profissão, existem profissões com um juramento dizendo que você tem que zelar pelo próximo, estando em serviço, ou é assim com os médicos, com o pessoal da segurança pública, enfim. Aí Deus está falando: eu criei vocês como filhos, você é como um filho de Deus. Ele cria-nos como filhos, Ele exalta a nossa vida, nos abençoa, abre portas. Mas Ele agora está percebendo, o povo está prevaricando. Davi não prevaricou quanto à arca de Deus? Sabia da lei, mas não se importou. Davi não estava só, 30.000 também sabiam, mas não se importaram. O que eu achei pesado desse texto ainda não li, vou ler agora. Prepara o teu coração aí, hein? Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não. Eu achei pesado, não sei você. Se eu falo isso sem mostrar na Bíblia, tinha gente que queria ir embora. Pastor, está me chamando o quê? Não foi o pastor, foi Deus. Nós costumamos falar que os animais são irracionais, né? Mas Deus está falando, em alguns momentos eles raciocinam melhor do que Israel. Porque eu falo com o povo, mas o povo não me entende. Eu insisto com o povo, e até Deus usa um exemplo de um animal, que pelo menos eu já ouvi muitas pessoas falando assim: poxa, você é teimoso igual um jumento. Que quando o jumento empaca, né? Nem dando uma surra nele, ele sai. Mas Deus está falando, o jumento, quando vê a sua manjedoura, ele sabe o local do seu alimento, e ele obedece. Não sei se você já viu, mas todas as pessoas que têm qualquer tipo de animal doméstico do campo, até animais selvagens, muitos deles seguem um dono. O dono aprende a se comunicar, e aquele animal, pelo menos uma pessoa vai corresponder. E muitas vezes o povo de Deus ouve a voz de Deus, vê o que é certo e o que é errado, leva as coisas de Deus de qualquer jeito, assim como Davi levou nos tempos de Uzá e Aiô. Dá tudo errado e Deus fala: o meu povo não me entende. Para você que vê o cenário da guerra, será que Israel já entendeu que o maior escudo que eles têm não é o tal do Iron Dome, que é a cortina de ferro, mas o maior escudo de Israel sempre foi o Senhor? Talvez por não entender isso, talvez a maior tecnologia bélica do mundo foi invadida. Talvez por não entender isso. Talvez por não entender que é hora de se ajoelhar e buscar o Senhor, o povo está se reunindo para uma vingança, para um inimigo 1000 vezes mais fraco que eles. É um inimigo muito fraco, viu? Comparado ao poder bélico de Israel, mesmo que esse inimigo tenha muitos aliados, é muito fraco ainda em questão de guerra. O inimigo que se esconde em buracos, o inimigo que parece mais um rato amedrontado que se esconde atrás das suas barricadas humanas. Mas Israel está pensando: não, nós temos que reagir. Mas pouca gente tem reagido na fé. Quantas vezes a pessoa pensa que a solução da vida dela é resolver um problema dentro de casa, e Deus está falando: eu quero consagrar os seus ouvidos para que nele tenha um filtro espiritual, para que você ouça, entenda e caminhe nos caminhos do Senhor. Deus pode ter pego pesado aqui, mas muita gente, assim como nós que estamos ouvindo, percebeu: nós estamos agindo de forma irracional, da maneira espiritual de proceder. Veja o que está escrito ainda em Provérbios capítulo 15, em Provérbios capítulo 15, olha o versículo de número 31,
os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua sabedoria espiritual. Não é medida só a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas, isso também é sabedoria. Mas a palavra mede o sábio dizendo assim: até o tolo, quando ele se cala e ele começa a ouvir, até o tolo se faz de sábio, porque calou a sua tolice e está ouvindo. Nós falávamos aqui quarta-feira que o grande problema é que existem pessoas que odeiam serem contrariadas. 30 mil pessoas, tinha louvor, tinha oferta, tinha dinheiro investido, tinha gente importante, não teve um que falasse: Davi, você já leu como se carrega a glória de Deus, a arca da aliança? Não teve um, e todos ali estavam prevaricando, viu? Porque dos 30 mil escolhidos, todos conheciam lei e profeta, todos conheciam, todos sabiam qual era a ordem do Senhor, mas talvez consagraram os ouvidos, a orelha direita, mas não consagraram os ouvidos espirituais. Nem que for para ser repreendido, se for o que o Senhor tem para falar, agradeça. Deus fará que a sua habitação seja com os sábios, e os sábios vivem a bênção do Senhor. Veja o versículo 32 ainda neste texto: o que rejeita a correção menospreza o que, gente? Sua alma, ou seja, já entrou no âmbito espiritual. Mas o que escuta a repreensão adquire o entendimento. Humanamente falando, é melhor ser elogiado ou criticado? Humanamente, todo mundo gosta de ser elogiado. Ora. Deixa sua mulher errar no tempero e você falar para ela: tá ruim, hein? Terceira guerra mundial lá na tua casa. Faixa de Gaza é fichinha, né? Não tá ruim, hein? Todo mundo gosta de elogio. Mas para haver alinhamento, tem que haver repreensão. Porque se ninguém é perfeito, ou essa reunião é só para perfeitos? Cadê os imperfeitos? Só metade é imperfeito? Então tem que pôr uma salinha da santidade para o restante. Cadê os imperfeitos aqui? Então tem que escutar repreensão, irmão. Tem que ouvir. Porque Deus zela do seu povo, assim como um pai zela dos seus filhos. E isso é amor pela sua alma. Deus não vai deixar você errar o caminho e deixar você cair no abismo, não. Ele vai sim repreender, porque Ele te ama. Veja o que está escrito ainda em Romanos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 16 e 17 também. Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Vamos ler o 16, aliás, também. Paulo fará uma lembrança que profetizou até Isaías, no Isaías 53, se você quiser marcar o lado do texto, tá? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E veja como os ouvidos têm conexão direta com o coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir espiritual é pela
palavra de Deus. Tem pessoas que precisam tanto desta unção, não estou falando só da ponta da orelha não, tá? Da unção espiritual. O que a gente faz aqui de ungir com azeite, de pôr as mãos, isso é só simbólico, querido. Para funcionar, a pessoa tem que aplicar isso em sua alma. E às vezes a pessoa tem um sonho, ela nem sabe discernir se foi uma seta que o diabo lançou, se ela comeu feijoada e foi dormir, que são os sonhos que a nossa mente, às vezes a preocupação é tão grande, né? Que a gente acaba sonhando com as coisas. E às vezes ela não sabe discernir se foi um recado de Deus. Aí cá entre nós tem um monte de gente sonhando e parece cego em tiroteio, um dando um recado para outro, vai morrer, vai viver, é cobra, cachorro, internet. A pessoa pesquisa até na internet, o desespero é tão grande, porque falta estar com os ouvidos ungidos. Deus vai falar com você e você vai entender. A fé falada aqui vai produzir uma fé verdadeira aqui, e esta fé vai salvar a sua alma e levar e manter a presença de Deus na sua casa também. Mas os ouvidos do sacerdote precisavam ser consagrados, porque se a partir do momento que ele não ouvisse a voz de Deus direito, todo o povo estava perdido. Se você está anotando, anota aí, Levítico 8 era a consagração. Levítico 8, consagração. Levítico 9, Arão se apresentou diante de Deus com uma oferta nas mãos também pelos seus filhos. Em Levítico 10, 2 filhos de Arão morrem diante do altar porque levaram fogo estranho. Eles foram consagrados, a orelha deles tinha a pontinha com sangue, mas o coração, a alma não estava consagrada. O que adianta a pessoa ouvir a palavra, levantar as mãos e na hora de executar ela fazer tudo do jeito que ela quer? Levaram fogo estranho para o altar e o altar os consumiu. Uma vez meu filho viu um filme que falava dessa história. Aí ele agora, quando vê alguém fazendo errado, ele fala assim: ó, Jesus, ó, porque o filme falava com uma fumaça. Morreram! Aí eu te pergunto, será que os filhos de Arão não ouviram? Escutaram, né? Mas faltou ouvir com o coração. Você tem que ser a prova que a palavra é viva e eficaz. Você tem que viver os milagres, tem que viver de fé em fé, de glória em glória. Tem que se encher da presença de Deus aqui, levar a presença de Deus para sua casa, porque essa fé vem pelo ouvir, e a palavra de Deus está sendo falada aos nossos ouvidos hoje. Agora eu te pergunto, o que é que você vai fazer com isso que está ouvindo? Onde era a segunda consagração, gente? No polegar da mão direita. E por que direito? Porque para o judeu é a mão da bênção, é o lado da bênção. Inclusive, os sacerdotes, quando iam profetizar as bênçãos e fazer as orações, eles levantavam a mão direita para abençoar o povo. A mão esquerda tinha um significado, mas a mão direita era a mão da bênção, sempre foi. Por que que Deus mandou ungir o polegar? Porque é o polegar que faz com que o pegar esteja firme. Se você perdesse o polegar, é óbvio que você ia conseguir pegar objetos. Faz assim, ó, fecha a tua mão aí, ó. É ele que sela, tá vendo? Ele que firma. Nós podemos dizer assim de uma forma até vulgar, mas não se ofenda, que é como se fosse a pegada que a pessoa tem que ter com Deus. Tem que aprender a tomar posse das coisas. O sacerdote não podia ser uma pessoa fraca, frágil. Quer levar a presença de Deus? Não dá para ficar se lamentando. Não dá para ficar pensando: ah, meu Deus, o gigante é maior do que eu. Ah, também a guerra, também isso e aquilo. Tem que ter firmeza.
Tem que tomar posse daquilo que vai fazer e não abrir mão, mesmo que aparecer lutas. Veja o que está escrito em Provérbios 24, versículo 10. Esse eu classifico também como pesado, mas se é a palavra, nós temos que falar. Quem achou, diga amém. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será? Quanto mais você se lamentar, mais você sofre. Quanto mais reclamar da vida, mais tempo você passa no deserto. Quanto mais você pensar, ninguém me ajuda, oh meu Deus, que mundo injusto, mais fraco você é. E nós temos um inimigo implacável, tá? Que quando você recua e fala, não quero lutar, ele avança para te massacrar. Não pensa que você que pôs a mão no arado, atenção, você que já fez a obra, largou o arado, voltou para trás, não, eu estou tirando um tempo. O diabo não tirou tempo de você não, viu? Você foi consagrado por um propósito. Não, Deus me entende, fraco. E quem não tem firmeza, não merece a bênção de Deus. 500 pessoas ouviram falar do Espírito Santo, 380 pessoas foram fracas e voltaram para trás. 120 agarraram aquela palavra e ficaram firmes, e todos foram cheios do Espírito de Deus. Pedro apanha por levantar um homem, mas ele é cheio do Espírito Santo. Ele fala, mais vale obedecer a Deus do que obedecer os homens. Eu vou falar de Jesus, mesmo que isso custe a minha vida, porque eu vou morar com Jesus no céu. Na hora que a pessoa recua na fraqueza, na hora que a pessoa se desvia, é o prato cheio que o diabo queria. O inimigo é implacável. A própria vida não é fácil para ninguém. Quanto mais fraco você for, quanto mais você se lamentar, menos as suas forças vão se multiplicar. Agora, quando você falar, meu Deus, eu estou firme em ti, você pode até balançar, as correntezas podem até bater na sua casa, mas até o fraco vai dizer, eu sou forte no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, Ele é meu escudo, eu não vou abrir mão da promessa de Deus, e a glória de Deus vai multiplicar as suas forças e te dar o vigor necessário. Mas agora tem que ter esse pulso firme, tem que agarrar. Jesus falou que até o tempo de João Batista, o reino dos céus era conquistado pela violência, pela força. Quem quisesse morar no céu. E para você que não se salvou ainda, está vindo uma grande tribulação por aí, viu? Agarre a sua chance de se salvar antes que fique pior. Dias terríveis como nunca houve antes. Isso que nós ainda vamos ver o mundo enfrentar. Eu vou ver do céu, quem também vai? E tem gente querendo ficar. Fique sozinho com os testemunhas de Jeová, se virem aí. Deixo até chave do carro, da casa, deixo o que vocês quiserem. Eu vou embora, quem também vai? Que eu quero agarrar firme em Jesus. Paulo, depois que se converteu, tinha gente que dizia, ele não é apóstolo coisa nenhuma. Nem salário a igreja em Jerusalém em algum momento pagou para ele, porque falou, não, ele nem andou com Jesus. Deixa ele se virar. E por causa dessa rejeição, ele passou muita dificuldade. Mas ele conta um testemunho, por favor. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler o versículo 11, tá? Carta aos Filipenses, capítulo 4. Juntos, a partir do versículo 11.
Quem achou, diga amém. Não digo isto como por necessidade, tá? Não é para ninguém ter dó dele, não é para isso que ele está contando o testemunho. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Pergunta para a pessoa: você já aprendeu ou tem que aprender? Não há problema nenhum você hoje, agora, nessa reunião, fazer pedidos para Deus. Problema nenhum. Não há problema nenhum você planejar um futuro familiar, sua esposa, esposo, para os seus filhos. Não há problema nenhum. Mas o problema é quando a pessoa só se lamenta o que não tem e não agradece o que você tem. Hoje, eu conheço um pastor que ele tem um irmão que está no Líbano pregando a palavra. A igreja tentou trazê-lo de volta, ele falou que agora é a hora de ganhar alma. A tensão da guerra hoje está indicando que este país vai entrar em guerra e vai virar um alvo também do potente exército de Israel. Ele está talvez fazendo uma reunião, não sei, é 6 horas, né, a diferença lá, ou já fez reunião, sem saber se onde ele está vai cair um míssil. Cá entre nós estamos no maior conforto, sim ou não? Enquanto tem irmãos, como diz a palavra, passando aflições pelo mundo, enquanto tem outro irmão dizendo assim: minha unha quebrou. Oh, meu Deus, não dá para seguir o caminho da fé com a unha quebrada. Oh, por que, meu Deus? Pastor, meus filhos dão muito trabalho. Dê graças a Deus, eles devem ter saúde para fazer isso. Deixa a casa bagunçar, se arruma depois. Pastor, meu marido é custoso. Pior se você fosse um solteirão, uma solteirona, sem perspectiva de nada. Pastor, meus pais pegam no pé. Agradeça, tem órfãos que eram doidos para ter um pai e não tem. Eu não estou querendo só comparar misérias, mas falando que existem lutas que estão passando, enquanto nós podemos nos contentar. Eu quero mais de Deus, mas eu agradeço porque este é o santo lugar onde a presença de Deus vai se manifestar, onde a palavra de Deus está plantando fé em você, alinhando o nosso caminho para que você seja consagrado do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Paulo falou: não estou falando para ninguém ter dó de mim, não. Eu estou falando porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu agradeço. Veja o testemunho que ele vai dar a nós. Versículo 12: eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Olha os extremos que ele usa aqui para dar o exemplo e o testemunho. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Segura firme essa promessa em você. Versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória! Você pode muito mais. Talvez as suas fraquezas precisam ser reavaliadas, e a fraqueza está te multiplicando porque falta coragem para você enfrentar os seus problemas. Falta coragem para pedir perdão, para resolver um problema familiar. Falta coragem de começar do zero e reconhecer que começou tudo errado. Tem gente que até falta coragem para casar. Verdade ou não é? Ih, que silêncio. Eu não me importo não, eu tenho coragem. Você acha que Deus manda um doido de São Paulo para cá sem coragem? Tem que ter coragem, cara. Senão não vem.
Senão só o que ouve falar amedronta. Não, mas lá é complicado. É lá que eu vou. Quando você tiver lutas, comemore, porque são elas que vão te proporcionar as suas maiores vitórias. Posso todas as coisas, porque tem um Deus poderoso que me fortalece e te fortalece também. Crê nisso? E se for para aplaudir, tem que ser firme. Tem que ser como um vencedor. Olha para o céu e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo falou: já passei até fome, já comi muito bem. Eu aprendi a conviver, eu aprendi a lutar a vida, até porque isso envolve muito a terceira consagração. Era consagrado o polegar do pé direito. Dizem os relatos que eu pesquisei que quem perde o polegar do pé, alguns casos, tá? Não são todos, a pessoa tem que reaprender a andar, porque o polegar do pé é responsável pelo equilíbrio. Você está testando aí agora, né? Tá? Forçando teu pé, né? Vê aí, você tem que conhecer isso. Ele é responsável pelo equilíbrio. E a vida de um cristão sem equilíbrio é uma vida perdida. Tem gente que está em tão desequilíbrio que até para ser abençoado a pessoa não sabe. Veja o que está escrito em Eclesiastes 7. Vamos lá? Eclesiastes 7. Versículo de número 14. Olha o conselho de um homem que sabia muito bem o que era um equilíbrio espiritual, tá? No dia da prosperidade, goza do bem, aproveite a bênção de Deus. Mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois. Quem aqui crê que neste mundo, nesta vida, teremos aflições? Então, para que reclamar na hora da aflição? Esta vida que vivemos aqui, ela nunca foi e nunca será uma proposta de 100% feliz, querido. E os que falarem, eu sou feliz todo dia, é um baita mentiroso. Já estou lhe adiantando, hein? Para discernir o espírito sem o dom. Só pela mentira, que é muito, quando a mentira é muito grande, né? Não, sou feliz todo dia. Todo dia acordo radiante, querendo correr 5 da manhã, Deus me livre. Mas tem gente que é assim, né? Salomão está falando, Deus te abençoou, aproveite. Mas eu te falei, existem pessoas que estão tão desequilibradas em fé, que até quando ela está na bênção, na bonança, ela fica, tem algo errado, está tudo muito em paz. Ó, sabe nem ser abençoado, já quer arrumar um problema. Será que Deus está nesse negócio? Não sabe viver a bênção. Perde oportunidade por isso, porque não sabe nem aproveitar a prosperidade. Vai viajar, briga, arruma problema, volta de lá pior e perturbado ainda. É ou não é? Tem gente que é assim. Salomão falou, se você já sabe aproveitar a prosperidade, só lembra de uma coisa, quando estiver passando uma luta, não joga tudo para o alto não. Equilíbrio, considera, porque Deus fez um dia e fez o outro, e Ele vai estar com você em todos esses dias também. Considera, querido,
Considera a adversidade, enfrenta a luta, seja firme. E olha o versículo 15 ainda, o que está escrito. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, mesmo fazendo tudo certo. E há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Isso sempre existiu, tá, gente? Versículo 16. Aqui é de arrebentar. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. A pergunta é: você consegue viver uma vida no espírito equilibrada? Eu confesso que quando eu conheço um santarrão, eu dou um passo para trás. Eu sou muito santo, eu e Jesus, estou disputando com Moisés para saber quem. Porque casa onde tem tapete tem sujeira, querido. Eu não sou tão bom com ferramenta, mas eu sei de uma coisa, que quando aperta demais o parafuso, espana. Sim ou não? E o santão, quando você achar uma igreja perfeita, não entre para você não estragar ela. Tem muita gente santa demais, sábio demais. Tem pessoa que não consegue guardar a língua, tudo ela quer falar. Salomão falou: não seja tão sábio não, para você não virar um chato. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Quem lembra disso? Sal demais é ruim, né? Mas sal de menos também é ruim. Tem que ter o tempero, a dosagem certa. Irmã, você pode cobrar as coisas na sua casa, você é a dona da tua casa. Nós, marido, falamos que somos os cabeças, mas vocês mandam. Eu quero trocar o sofá, o que importa é o lugar que eu vou dormir lá. Eu não ligo para essas brigas, não. Mas até você que tem mania de limpeza pode ser toque, pode ser doença. Eu não acho que se você comer um lanche com a sua família, um sábado à noite, e vocês decidirem, deixa essa louça para amanhã de manhã, eu não acho que isso é terrível. É equilíbrio, querido. Às vezes a pessoa acabou de comer em família e arruma uma briga por causa de uma bendita louça. Compra descartável então, e para de arrumar problema. Acabou de lanchar, era para todo mundo estar feliz, graças a Deus. Momento em família. Pastor, eu não gosto de assistir filme, então dorme e fica quieto. Verdade ou não é? Tem gente que é cri-cri, querido. Arruma problema. Nós temos que aprender a viver em paz, querido. Olha o mundo do jeito que está. Você é o sal dentro da sua casa também. O silêncio na sua casa pode ser sabedoria. E atenção, você cristão, você não tem que estar pregando em todo canto, não. Às vezes o teu silêncio vai pregar. Não se escandaliza não, viu? Mas para ganhar um monte de jovens, sabe o que a gente faz às vezes? Vamos jogar bola? A gente ganha alma jogando bola com os meninos. Já tem mais 7 meninos para se batizar no próximo batismo nas águas. Aí tem gente que fala, não, tem que pregar a palavra de Deus. Tem gente mais afastando do que trazendo. Você que tem visto muita baboseira na internet, cuidado, isso pode te enlouquecer, pode te afastar da fé. Tem que ter tempero, tem que ter equilíbrio, porque o que anda num caminho reto vai andar com Deus para todo sempre. A vida do cristão não pode ser nem de mais nem de menos, não pode ser ímpio também não, tá? Não pode ser aquela pessoa sem temor, louca na fé não.
tem que encontrar um meio termo, não em questão de pecado, tá? Estou falando de atitudes. Pastor, na minha casa eu sou muito rígido. A Bíblia fala assim para você: não aparte a vara do seu filho. Mas a Bíblia também fala assim: quando chegar o seu filho, faz assim, ó, beije ele também. O seu filho tem que saber que ele pode tomar uma bordoada sua, mas ele também pode receber um abraço seu. E ele vai entender o cuidado de Deus até nessas suas atitudes. Você, homem, beija o teu filho, diz que ama ele. Você, mulher, tem feito isso dentro da sua casa? E vocês, mulheres, eu estou cobrando as senhoras mais, porque vocês são tempero do lar. Porque cá entre nós, quando a mulher está para briga também, não há acordo de paz. A senhora tem que ser temperada, tem que ser mulher de Deus, tem que ser cheia do Espírito Santo lá também. Ah, pastor, é que eu estou falando há anos, vou te contar um segredinho. E esse pode contar para todo mundo. Homem vem com defeito de fabricação, irmã. Tem coisa que não vai mudar. Às vezes a gente se reúne, os homens da igreja, aí as mulheres falam assim: olá, parece um bando de criança. É, querida, a gente não cresce tanto assim. Junta homem assim. Verdade ou não é, homens? Dá um glória a Deus que eu estou ajudando vocês aí. Quem está com a esposa, o medo de falar glória a Deus. Quem está sozinho fala glória a Deus. Quem está com a esposa fala: vou pegar leve, que em casa ainda tem que temperar o sal ainda. Mas nós temos que aprender a andar de uma forma equilibrada, querido. Nem de mais, nem de menos. Eu já vi pessoas ficando habitoladas. Leram a Bíblia, a letra matou. Não tem Espírito Santo para vivificar. E a pessoa ficou louca. Pessoas que pregavam, porque foi demasiadamente alguma coisa. Quer viver em paz, querido? Vive equilibradamente. Veja Jesus, sabia da resposta para tudo. Veja o que está escrito comigo em Colossenses, para nós fecharmos. Colossenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos 5 e 6 também. Colossenses, capítulo 4. Versículos de número 5 e 6. Quem achou, diga amém. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, administrando o tempo, tendo cuidado com o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Essa palavra está mostrando para nós uma coisa: nem sempre se dá a mesma resposta para qualquer pessoa. Às vezes, para a mesma situação se dá uma resposta diferente, e tem vezes que se calar é melhor. Quem crê que Jesus tinha conteúdo para debater com qualquer pessoa? Chegam os fariseus. Jesus está escrevendo na terra. Pergunte o que? Não sei. E ninguém sabe, tá? Quem falar que sabe é mentiroso. Não está escrito, então não sei. Não vou inventar moda. Está lá. Jesus relaxando, desenhando a terra. Senhor, essa mulher foi pega no ato, adulterando. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que é que diz? Todo mundo pensou que ele ia fazer um discurso moralista, ia se pôr na frente da mulher. Jesus, do jeito que estava, levantou a cabeça e falou assim: olha, só tem um conselho antes. Quem não tiver pecado dentre vós, que atire a primeira pedra. E continuou desenhando. O que você já sabe, né? O que Jesus estava desenhando?
você se salve e pergunte para ele lá, ele vai te falar. Boa dica, né? Boa ou não é? Você pergunta para ele, anota aí que você vai perguntar para ele. E ele deixou, só respondeu assim: dos mais velhos aos mais novos começaram a deixar as pedras. Aí ele respondeu à mulher: ninguém te condenou? Já sabendo, óbvio. Não, Senhor. Ele falou: nem eu te condeno. Mas para ela ele deu uma pregação diferente: agora vai e não peques mais. O Espírito Santo quer pôr equilíbrio no seu caminhar, para que você ande e não se desvie, para que você enfrente o inferno como nós já temos enfrentado, mesmo quem não perceba, e não enlouqueça, não duvide, não volte para trás, mas mantenha um caminho lícito com o Senhor, até chegarmos na glória, e esse caminho vai valer a pena. Amém? Fiquem de pé, por favor. Que as vossas palavras sejam temperadas, para você saber como responder. E cá entre nós, Jesus também ensinou: não jogue pérolas aos... Tem gente que tudo quer pregar, quer discutir, quer falar, minha igreja é certa. Para com isso, irmão, vai salvar quem quer. Ah, pastor, mas eu não quero salvar ninguém. Então se salve, irmão. Faz alguma coisa útil, vai ler um livro, fazer um polichinelo. Para de arrumar briga. Tem gente que fala assim: ah, se alguém me fechar no trânsito, eu brigo mesmo. Olha, vai ensinar muito a pessoa a dirigir desse jeito. Não vai, querido. Você anda de carro aqui em Manaus? Quem anda? Graças a Deus aqui em Manaus todo mundo dá seta, só faz conversão em lugar certo, anda na velocidade certa, os carros estão todos regulamentados, graças a Deus, né? Fala amém, eu estou só profetizando. Quem sabe, né, meu Deus? Ó, como minha fé aumentou, que eu já preguei 3 vezes, até as motos andam nas suas faixas, ninguém faz conversão proibida, anda todo mundo de capacete. Fala amém, querido. Amém, Senhor. Quem sabe, né? Aí a pessoa toma uma fechada lá de um barbeiro, né? Eu não sei a autoescola que a senhora fez, mas na autoescola que eu fiz, se falava assim: você não dirige só por você, você dirige... Quase uma pregação, né? Não é uma pregação? Não é só por você, é pelos outros. Poxa vida, até aqui, fugir da igreja e tá pregando para mim. Aí tá, a pessoa, sei lá, comprou a carta dela ou achou no bueiro, tá lá fazendo as barbeiragens da vida. Aí você gritar, buzinar, aí a pessoa vai: agora eu vou me converter no trânsito, que a pessoa gritou comigo. Tem gente que morre assim, querido. Gente que apanha na rua assim. E um cristão sofrer com isso? Poxa. Já vi justo padecendo, disse Salomão. Já vi ímpio se prolongando. Tem coisa que acontece. Esse mundo não está em total equilíbrio. Nós devemos estar. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: quer renovar alguma coisa em Deus? Renova primeiro, a sua mente. Mantenha o equilíbrio, querido. Por isso que fruto do Espírito está muito associado à mansidão, a domínio próprio, a palavra. Você não precisa ser um mole falando, não. Mas tem que saber a resposta. Tem que ter equilíbrio. E tem gente que nem merece nossa resposta, gente. Tem gente que nem merece. Pastor, mas isso era para os sacerdotes. Jesus na cruz te fez rei, te fez sacerdote para a glória de Deus. Hoje essa consagração ela não é feita da mesma forma com um animal, mas ela é feita de uma forma simbólica. Orelha, polegar e mão, e pé, perdão. Você hoje tem que levar isso em consideração para a sua vida, praticar isso.
Por isso que Isaías tanto lutava dizendo: quem é que acreditou nessa pregação? Quem colocou em prática ao ponto de Deus manifestar o braço dele? Às vezes a pessoa frequenta a igreja, mas ela não está vivendo a glória de Deus. Davi conhecia a palavra, mas ele, não, vamos levar num carro novo mesmo, de boi, mais rápido. Um homem morreu. Depois ele ficou: oh meu Deus, como virá a mim a glória de Deus? Faltou equilíbrio. Porque quando o sacerdote levava nas varas, nas argolas, tinha que manter um equilíbrio, né? A passada tinha que ser equilibrada, nem mais nem menos. Era um item até pesado de se levar, com muito temor também. Eu vou fazer um convite e nós faremos a consagração aqui de todos os que aqui estão. Quando a pessoa quer essa consagração, não basta ela receber uma unção aqui na igreja. Essa pessoa precisa ser um rei, um sacerdote feito em Jesus. Mas para isso a pessoa tem que entregar a vida para Jesus e confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua alma. Ninguém pode fazer isso por você, querido, porque Jesus já fez demais por nós. Demais. Fez tudo. Falta um passo seu agora. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Quero entregar minha vida para Jesus hoje. Quero confessá-lo como meu Senhor e meu Salvador pela primeira vez. Se você precisa entregar tua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Me afastei. Talvez tua força foi pequena, a instrução foi pequena. Você tem que ter humildade para voltar e refazer. Tem que ter humildade para isso, para recomeçar. O que mais me admira no filho pródigo é que ele disse: levantar-me-ei e direi para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu sei que eu errei, nem quero ser chamado de filho, me faz como um dos seus empregados. O pai: não tem ex-filho não. Filho é filho para sempre. Está de volta? Vamos fazer uma festa. Porque o que estava morto reviveu, o que tinha se perdido foi achado. Pastor, eu me afastei e eu preciso voltar. Se você se afastou e precisa voltar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Eu quero te ajudar nessa caminhada também. Você não está sozinho não, querido. Nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, nós somos irmãos. Todos estão firmes com Jesus. Até quem está à distância pode fazer isso também agora. E pode nos procurar que nós vamos te ajudar, até de outro estado. Nós vamos te ajudar também na fé. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.